Flashcards ou questões? Será que você está realmente estudando ou revisando da maneira correta? Fala Inevitável, meu nome é Thiago Rosa, eu sou neurologista, preceptor aqui da Unicamp e nos últimos 5 anos nós já ajudamos mais de 1.000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. E hoje eu venho aqui para falar sobre esse assunto, flashcards ou questões, que volta e meia sempre aparece lá na minha caixinha. E eu sei que a gente tem advogados para um lado, eu sei que a gente tem advogados para o outro, mas eu quero aqui falar contigo sobre as bases, o racional, a ciência por trás do que pode ou não ser utilizado e o motivo pelo qual é utilizado em cada cenário. Porque eu sei, se você está em ano de prova de residência médica, o que não falta são opiniões de pessoas totalmente aleatórias falando que um ou outro é melhor. Uma pessoa que vem de um banco de flashcards falando que o flashcard é a melhor opção. A pessoa que vem de banco de questão falando, não, questão é a melhor opção da vida. Cara, vamos entender hoje as bases da neurociência, a base da neurociência do aprendizado, para a gente junto racionalizar ao longo desse processo e entender se flashcards cabem ou não na sua preparação, se questões são melhores ou não na sua preparação e, por fim, o que de fato vale a pena você fazer em um ano que você busca a sua aprovação na residência. E primeiro a gente precisa entender o porquê que tem muita gente que pensa errado sobre flashcards e questões, beleza? Tem muita gente que pensa errado sobre flashcards, seja pela forma como eles imaginam que os flashcards devam ser feitos. O que eu estou querendo dizer aqui? Cara, flashcard é uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Não é para você ficar fazendo aqueles quadradinhos desse tamanho, onde a galera escreve um textão de um lado e um textão do outro. Isso é uma ficha resumo, é um mini resumo, isso não é um flashcard. O flashcard é, qual que é o sinal do hematoma epidural? Pô, sinal da dupla lente lá, né? Da dupla convexidade. Qual que é o sinal do subdural? O sinal da banana. Beleza, isso é um flashcard. Isso é um flashcard. Agora, não é um flashcard você escrever teoria de um lado, escrever teoria do outro e ser aquelas coisas mais extensas, certo? Isso é uma ficha resumo. Tem muita gente que pensa errado quando é falado de flashcard, pensando que o flashcard ele é um mecanismo de aprendizado do conteúdo. E para trazer mais clareza sobre isso, eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo, tá? Eu quero que você imagine que você tem uma lupa. E você olha através dessa lupa e você vê um quadradinho vermelho. Você fala, quadradinho vermelho. Só que quando você vai um pouquinho para o lado, você olha através dessa lupa e você vê um quadradinho azul. Você fala, um quadradinho azul? E aí você vai um pouquinho para cima, você vê um quadradinho verde. Aí você fala, um quadradinho verde? Então você começa a reconhecer diversos quadradinhos que a princípio eles podem parecer desconexos. Você sabe que aquilo é um quadradinho vermelho, você sabe que o outro é um quadradinho azul, você sabe que o outro é um quadradinho verde, mas você não consegue enxergar na totalidade como aquilo está envolvido. Esse é o flashcard, é você reconhecer conceitos pontuais e específicos dentro de um conteúdo, mas que dificilmente vão te permitir ter uma visão do conteúdo como um todo. Tá? Então imagina que você viu primeiro esses 3 quadradinhos. Só que agora você tira a lupa da sua frente. E de repente, quando você olha, você fala, o que está diante de você? Um cubo mágico. Um cubo mágico todo embaralhado, onde você tem um quadradinho vermelho, um azul, um verde, aí vem um branco, aí vem um amarelo, aí vem um vermelho de novo, aí um verde de novo, um azul de novo. Um cubo mágico onde você tem ali 6 lados e nesses 6 lados está tudo misturado. Você consegue ver o todo e você consegue ver que está tudo bagunçado, você reconhece vários conceitos, mas aquilo não está completamente ordenado na sua cabeça. O que é isso? É quando você para, por exemplo, para ver uma videoaula, para quando você vê todo aquele assunto como um todo, para quando você visualiza todos aqueles conceitos, mas aquilo ainda parece estar um pouquinho embaralhado na sua cabeça. Então, primeiro exemplo, você olhou através de uma lupa, você viu um quadradinho vermelho, virou um pouquinho para o lado, um azul, para cima um verde, você vê e reconhece conceitos específicos, mas dificilmente você tem a visão do todo. Quando você assiste a videoaula, você vê o cubo mágico lá todo embaralhado, mas você vê que são vários conceitos, não entende muito bem ainda como todos eles se encaixam certinho, mas você consegue visualizar todos aqueles conceitos. Agora, o que acontece quando você começa a mexer aquele cubo mágico?
Quando você começa a desvendar aquele cubo mágico, quando você começa a testar as variações daquele cubo mágico, como as cores elas vão se encaixando, o que começa a acontecer? Você começa a ver as cores elas se encaixarem. Você começa a ver as cores se encaixarem. E pouco a pouco você vai encaixando de uma forma como aquele cubo mágico no final está. Um lado de uma cor, o outro de outra cor, o outro de outra cor, o outro de outra cor. E no final das contas, o que é esse exercício? Essa testagem, esse testar diferentes variações, esse encaixando cor com cor, o que é isso? É você fazer a prática com questões. É onde você começa a articular esses conceitos entre si, o quadradinho vermelho com o quadradinho vermelho, ver como eles se encaixam, e aí tenta encaixar um outro, mas não vai, e aí encaixa um outro. É quando você começa a fazer esses testes, essas variações, entender como as informações se encaixam para um objetivo final, que você começa a ordenar aqueles conceitos, começa a ordenar essa informação na sua cabeça. E aí, meu amigo, é quando você realmente começa a dominar o conteúdo. Porque é quando você começa a saber navegar dentro do conteúdo. Você não está vendo conceitos isolados como é com flashcard. Você não está tendo acesso a todos os conceitos de modo meio embaralhado, sem saber ligar todos os pontos, como numa videoaula. Você, ao testar diferentes variações ali, fazendo questões, as coisas elas começam a se encaixar. E o cubo mágico começa a ficar cada vez mais organizado. O seu conteúdo, o seu conhecimento começa a ficar cada vez mais organizado. E o que eu quis te mostrar com esse exemplo, com essa analogia? Eu quis te mostrar que o flashcard ele pode ser até bom para te apresentar alguns conceitos específicos, e geralmente as decorebas, mas ele dificilmente vai ser capaz de te apresentar todo o conteúdo. As aulas vão te apresentar todo o conteúdo, mas dificilmente vão ser o suficiente para te fazer ser capaz de navegar dentro daquele conteúdo. Agora, as questões, quando elas são feitas, quando você já tem a visão daquele cubo mágico no início, você vê que quando a galera vai fazer nos concursos lá, né, o que eles fazem primeiro? Eles pegam um cubo, eles avaliam todos os lados, tudo que está embaralhado ali, e aí eles começam a testar, e aí eles começam a mexer. Na lógica do aprendizado, quando você assiste a videoaula e vê aquele cubo mágico todo embaralhado, você está virando, está vendo o que está acontecendo, beleza, vi com a videoaula, aí você começa a testar, começa a mexer, começa a encaixar as coisas. Essa é a lógica do que acontece quando você faz as questões. É quando esse conhecimento ele se articula, é quando você navega dentro do conteúdo, é quando você realmente tem domínio daquele conteúdo. Talvez não seja, em alguns casos, suficiente para conceitos específicos, decorebas específicas, você lembrar muito daquele conteúdo específico, mas é onde se constrói o aprendizado. Agora, para aquela especificidade, para aquela decoreba, você pode usar os flashcards, e a gente ainda vai falar sobre isso. Agora, também a gente precisa entender quais são os erros relacionados às questões. Por quê, Thiago? Tem erro relacionado à questão também? Óbvio que tem, pessoal. É muita ingenuidade a gente achar que você vai estudar só através de questões, sem ter acesso a nenhum conteúdo teórico, e as coisas e você vai ter aquele aprendizado fluido. Não vai. Porque você pode fazer a questão. Se você não tiver tido aquela visão inicial do conteúdo, os lados do cubo, antes de começar a testar, talvez você vá testando mais do que o necessário sem ter aquela visão do todo. Quando você tem uma introdução teórica antes, seja através de uma videoaula, seja através de um resumo que você leu, você está dando aquela olhada geral no cubo mágico e aí você consegue testar com mais assertividade. Você vai girando para a direita, você vendo, opa, 2 para lá, tinha outro vermelho, deixa eu tentar ligar com ele. Entende? Então você tentar estudar direto e somente por questões pode até te trazer um aprendizado bacana. Mas talvez isso demore mais tempo, talvez isso seja mais sofrido, talvez isso tenha mais fricção do que se você tivesse acesso a uma videoaula, a um resumo antes de fazer aquela prática com questões. Então as questões sim, têm o seu baita benefício, mas não adianta você pensar que você pode deixar todo o restante de lado e que o caminho vai ser fácil. Não. Aulas, resumos, facilitam essa visão geral do assunto inicial para você conseguir testar com mais agilidade, com mais facilidade. Agora, Thiago, como é que cada uma dessas coisas se encaixam numa preparação? E eu acho que se você está aqui hoje assistindo esse vídeo é porque você de fato quer ser aprovado numa boa residência médica e está buscando essas estratégias que realmente vão fazer a diferença na sua preparação. E aqui eu quero fazer algumas provocações para você. Cara, se eu entendo que o flashcard ele vai me introduzir conceitos pontuais, fotos do todo, mas que não vão ser o suficiente para eu articular essas informações. Beleza.
Se eu começo a entender que se eu martelo uma foto, chega uma hora que fica difícil de esquecer uma determinada foto, ou seja, uma decoreba. Eu começo a entender que opa, o flashcard pode ter um benefício aqui. Mas eu quero te fazer uma provocação. Se você já vem fazendo questões de residência médica, ou se você já fez o ano anterior de prova de residência médica, ou se você está caindo de paraquedas agora, mas fez uma prova na íntegra de residência médica, quantas questões você viu que eram decoreba realmente? Que não tinha um raciocínio envolvido? Tem algumas provas que realmente guardam as suas peculiaridades, né? Mas atualmente, a maioria das provas que você pega para fazer, essas provas elas envolvem um raciocínio mais intrincado. Ela envolve você conseguir navegar dentro daquele conteúdo, você conseguir articular essas informações. Então você tentar ficar decorando a matéria inteira através de flashcards, isso é totalmente contraproducente e será insuficiente para sua aprovação. Você precisa dominar o conteúdo, saber navegar dentro dele, saber dobrar esse conteúdo a ponto de você chegar à resposta de questões difíceis. Isso só é atingido através de questões. Mas eu não vou vir aqui falar que os flashcards não vão ter sua utilidade, não. É claro, quando você está tentando aquelas decorebas, epônimo de hérnia, quando você precisa decorar uma fórmula, quando são aqueles conceitos que você precisa martelar na tua cabeça um conceito específico para você nunca mais esquecer, o flashcard ele pode ter o teu benefício. Quando você vai prestar uma prova aberta, como na ocasião da gravação desse vídeo, né? A prova da Unicamp foi aberta nos últimos anos, o flashcard ele te dá esse poder de você dar respostas concisas e diretas a perguntas que exijam respostas concisas e diretas, como é o padrão da prova da Unicamp atualmente, por exemplo. Então, os nossos alunos que prestam a prova da Unicamp, eu sempre recomendo, cara, introduz uma rotina ali de 30 minutinhos de flashcards todos os dias, porque vai te preparar para esse padrão de resposta. Mas veja, eu não estou falando façam só flashcards. É um extra para preparar para o padrão de resposta, enquanto a capacidade de navegar dentro do conteúdo, domínio sobre aquele conteúdo, é garantido através de questões e leitura dirigida de fragilidade. Outra provocação, outro questionamento que eu quero trazer aqui para você. Quando você chegar lá na frente, na hora da prova, você vai estar diante de flashcards com perguntas curtas e diretas e respostas curtas e diretas, ou, na absoluta esmagadora maioria das vezes, você vai estar diante de questões. Questões muitas vezes extensas, como a USP Ribeirão, USP São Paulo, e que você, nessas questões extensas, você vai ter que ter o saco para ler a questão inteira, para não perder atenção, para prestar atenção em cada alternativa minuciosamente, refletir sobre cada alternativa e conseguir chegar numa resposta. É óbvio que você vai chegar lá na frente, você vai estar diante de questões. Então, nada melhor para te preparar para esse cenário do que você fazer questões. Poxa, nadar numa piscina, prepara teu aeróbico? Prepara. Você correr 5 km, prepara o teu aeróbico? Prepara. Agora, se você vai fazer uma maratona de 42 quilômetros, o que vai te preparar mais? Você fazer natação ou você correr? Poxa, os dois preparam o seu aeróbico, mas a tua prática no dia vai ser a corrida, então correr vai te preparar muito mais. É a mesma coisa quando a gente está pensando em preparação para a prova de residência. As duas coisas vão agregar no teu conhecimento, vão agregar na tua aquisição de conhecimento, na retenção de alguns pontos? Vai. Mas não é flashcard que você vai ver lá na hora. É questão. Então é óbvio que você ter uma rotina muito mais frequente da prática ali com questões vai te ajudar muito, muito mais. Então eu sei que assistindo esse vídeo a gente vai ter os dois públicos, aquela galera que gosta muito de flashcard e aquela galera que gosta mais de questões. Me conta aqui embaixo do vídeo então o que você curte mais, fazer flashcard ou questão? Manda flashcard ou questão aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber. Eu espero ter trazido um pouco mais de clareza nesse vídeo, mostrado que existe espaço para as duas coisas, elas não são excludentes e cada um tem o teu papel no desenvolvimento de uma boa preparação, uma preparação de excelência para a prova de residência médica. Se você vai prestar a prova de residência esse ano ou no próximo e precisa de ajuda para traçar essa estratégia, um acompanhamento para te guiar até a tua aprovação no final do ano, quero te fazer um convite. Aqui embaixo desse vídeo vai ter o link de um formulário de aplicação onde você pode aplicar para uma das vagas da nossa mentoria O Plano. Ao preencher esse formulário, se você for preencher ali os requisitos, né, meu time vai te chamar e vocês vão bater um papo para entender se é o momento, se faz sentido você estar aqui dentro com a gente. Fechou? Então, se fizer sentido para você, clica aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.